Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos que até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nós podemos declarar: Ebenezer, o Senhor tem cuidado de nós. E oramos, Pai, pela bênção tripla, oramos por novos começos, oramos por portas abertas e oramos por saúde. Que todas essas coisas entrem no caminho de cada pessoa que está orando conosco, no nome de Jesus Cristo. E você diz amém. Que Deus abençoe a tua vida. Estamos hoje no terceiro dia do nosso propósito de 50 dias. O nosso propósito é novos começos. Eu creio que muita coisa nova vai começar na tua vida. É também por portas abertas e saúde. Essas três coisas nós estaremos orando por 50 dias, crendo que o nosso Deus vai trazer respostas para a nossa vida e para o nosso caminho. Eu creio muito. Existem tempos na nossa vida que nós temos que ser muito específicos em nossa oração. E quando Deus me deu esse tema, Deus me falou que muita coisa ia começar. Muitas pessoas que têm sonhos, que têm projetos, que precisam dar, sabe, um começo em algo na sua vida, vão começar e vão ser bem-sucedidas em nome de Jesus. Você crê? Se você crê, fique firme nas orações junto conosco, às 6 e 7 da manhã e às 18 horas, e juntos veremos a glória de Deus. E hoje Deus me deu uma palavra, e essa palavra é uma palavra profética para a tua vida. Essa palavra está lá em Juízes capítulo 6. A Bíblia diz que o povo de Israel foi desobediente ao Senhor e o povo midianita, o povo de Midian, veio contra Israel e estabeleceu uma espécie de opressão sobre Israel. E eles estavam sendo atacados constantemente, eles eram roubados constantemente pelos midianitas. Até que Deus vem a Gideão, que estava malhando trigo no lagar, e ali Deus se manifesta a ele. E o Senhor entrega um exército para ele de 32 mil homens. Só que o Senhor vê que era muita gente e poderia fazer com que o povo de Israel pensasse que o livramento veio pela sua unidade, veio pelas suas habilidades. No entanto, uma coisa que eu aprendo tanto com Gideão quanto com a história de Davi é que Deus não quer que nós venhamos depender das nossas habilidades. Quando você depende das suas habilidades, você perde a guerra, você perde a batalha. Golias confiou nas suas habilidades e perdeu para Davi, porque Davi confiava no Senhor. Gideão levantou um exército de 32 mil homens junto com ele, e o Senhor permitiu que só 300 fossem contra os midianitas. E por meio daqueles 300, o Senhor deu livramento a Israel, a uma nação inteira. E eu vejo que Deus, Ele quer que nós confiemos nele, não em nossas próprias capacidades. Você pode ser uma pessoa muito capaz, você pode ser uma pessoa muito estudada, você pode ser uma pessoa de muitas habilidades. Mesmo assim, renda as tuas habilidades a Deus, confiando não em você, mas confiando no Senhor. Eu não estou dizendo que você, sabe, não tenha um pouco de confiança em si mesmo. Não, você tem que confiar. Mas acima de você, você tem que colocar Deus na sua vida. Você tem que colocar Ele à frente da sua vida. Sabe por quê? Porque se Deus não for por nós, estamos perdidos. E eu aprendi algumas coisas e anotei aqui. Deus vai te dar vitórias onde as chances são totalmente contra você.
porque foi por meio daqueles 300 que Deus deu vitória a Israel. Entenda uma coisa, Deus vai te dar vitória quando não houver chance. Deus vai te dar vitória quando for impossível. Tem coisas que nós precisamos fazer e cabe a nós fazer, mas tem outras que dependem totalmente de Deus. Tenho aprendido que depender de Deus é o melhor, porque às vezes pensamos que sabemos e deixamos nossas emoções, elas nos conduzirem a uma direção que pode estar contra a direção de Deus. Eu tenho aprendido que o que importa é você se render à vontade de Deus, se render à direção que Deus está dando para você. Porque Deus, Ele, confiando nele, Ele faz coisas que nós não pensamos, coisas que nós não colocamos, sabe, nas nossas contas, não fecha, nas nossas contas não vai acontecer. Mas quando você coloca Deus à frente, sabe, Deus faz com que as contas fechem. Deus faz com que as coisas aconteçam. Porque Ele é o Deus do impossível, Ele é o Deus do sobrenatural. Deus pode fazer muito com um pouco. A Bíblia, ela está repleta de relatos de multiplicação. Ela está repleta de coisas que Deus, Ele tem o poder de transformar o pouco em muito. O pouco, o que não era suficiente, em suficiente. Você lembra quando Jesus esteve em Caná da Galileia e Jesus transformou a água em vinho? Ali foi um milagre de Deus, não havia mais vinho. Mas Ele, com a sua palavra, Ele transformou a água em vinho. Deixa eu lhe dizer, quando Jesus está com você, quando sua presença dá ordens à sua vida, quando você está debaixo dos comandos de Jesus Cristo, você vai experimentar os milagres de Deus. Porque ainda que no natural tenha, sabe, acabado a festa, tenha acabado a vida, tenha acabado o casamento, tenha acabado o negócio, Deus vai lá e reverte aquela situação. Assim como reverteu em Caná da Galileia, Ele pode reverter na sua vida. Basta você confiar nele. Basta Ele estar presente. Quando Jesus está presente num lugar, nós podemos contar com milagres. Quando Jesus está convidado para ser, sabe, o nosso convidado de honra, nós podemos contar com a sua bondade, com a sua misericórdia e com o seu poder. Pare de acreditar que você não tem o que precisa para seguir em frente. Você tem que acreditar que Deus colocou nas suas mãos o suficiente para você vencer. Deus colocou nas tuas mãos o suficiente para você fazer a diferença. Deus colocou nas tuas mãos o que você precisa. O que você tem hoje, o que Deus colocou nas tuas mãos, é suficiente para você pagar as suas contas. É suficiente para você viver o seu destino. É suficiente para você avançar. É suficiente para você viver os sonhos de Deus. Aí você diz, mas não pode. O que eu tenho, eu não consigo realizar o que eu desejo. Se você colocar Deus à frente e deixar Ele dirigir a sua vida, o que você tem vai se tornar suficiente. Ele pegou 5 pães e 2 peixinhos e alimentou uma multidão. E olha o segredo, olha o segredo. Jesus levantou aqueles pães e aqueles peixes para o céu, agradeceu ao Pai e alimentou a multidão. A multidão que estava ali para receber a palavra também foi a multidão que foi abençoada, que foi servida pelo sobrenatural, que pôde sentar na mesa do Espírito naquele dia. Toda pessoa que está crendo que as promessas de Deus não falham, que está crendo, que está na direção das palavras de Jesus Cristo, certamente vai se surpreender. E Deus vai fazer novidade de vida na vida dessa pessoa. As oportunidades, os relacionamentos, o apoio, Deus vai dar tudo o que você precisa. Basta você confiar nele.
Basta você crer que o que você tem é suficiente. Deus viu tudo o que aconteceu em sua vida. Deus viu a injustiça, as pausas ruins, a pessoa que te fez mal, talvez seu pai ou sua mãe que te abandonaram, um amigo que te traiu, um colega de trabalho que se virou contra você. Deus viu tudo isso. E Deus viu também o seu clamor. É por isso que, quando estamos passando por dificuldades, mesmo que não estejamos vendo respostas ou não estamos tendo respostas, devemos clamar a Deus. E certamente nosso clamor vai chegar aos céus. Se você parar de confiar nas pessoas para criar um caminho para você e colocar a sua confiança em Deus, você verá vitória em seu futuro. Porque Deus vai fazer além, muito além do que você pediu, muito além do que você está aguardando. Confie em Deus, porque assim como Gideão teve que ir contra um exército muitas vezes maior, apenas com 300, crendo nas direções que Deus estava dando para ele, crendo nas estratégias que Deus estava colocando para ele, nós precisamos também crer. Gideão venceu na estratégia de Deus e nós vamos vencer na estratégia de Deus. A estratégia de Deus foi 50 dias de oração, crendo, estando atento às direções, estando atento às estratégias. E Deus vai abençoar a tua vida e tua casa com novos começos, com portas abertas e com saúde. Se você crê nessa palavra profética, declare: eu creio que Deus vai me surpreender. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Receba essa palavra profética em nome de Jesus. E eu gostaria que você agora compartilhasse essa oração com 7 pessoas. E que a palavra profética se cumpra na sua vida. Que por 7 caminhos teus adversários, a maldade, a inveja, o mal contra você, se retire. Bata em retirada totalmente e completamente. Amém? Glória a Deus. Eu quero dar um testemunho aqui que eu achei maravilhoso, o testemunho da Raquel. E ela escreveu assim: profeta, no final de 2022, em exames de rotina, eu descobri que estava com mais de 10 nódulos no fígado, denominados de adenoma hepáticos, sendo que o médico falou não haver tratamento nem cura caso aumentassem de tamanho. Seria indicado cirurgia. Eu fiz a ressonância para acompanhamento e o milagre está acontecendo. Tenho seguido suas orações e com a graça de Deus e pela intercessão que o Senhor tem feito, posso testemunhar essa graça. Os nódulos estão diminuindo de tamanho, sem tratamento, sem remédio, somente com o poder de Deus. Obrigado pelo Senhor ter entrado em minha vida, profeta, que Deus abençoe. Glória a Deus. Eu fico muito feliz. A Deus a glória, porque quem faz esses milagres é Jesus Cristo. Jesus Cristo cura, Jesus Cristo opera milagres. E nós estamos também agora na televisão, ajudando as pessoas, servindo a elas na televisão, de domingo a domingo. Eu estou na TV Bandeirantes, de domingo a domingo, e estou todo sábado às 10 horas da manhã na Rede TV. E se você gostaria de nos ajudar em nossos programas de televisão, acesse meu site www.profetavinicius17.com.br. Ali você pode fazer a sua semeadura. E se não fizer, fique em paz. Apenas ore por nós para que Deus nos abençoe e nos ajude em nossa missão, em nosso propósito. E eu quero falar rapidamente dos nossos livros que têm abençoado a vida de muitas e muitas pessoas, que também você pode adquirir lá no meu site www.profetavinicius17.com.br. Esse aqui é o livro Unção do Rompedor, da minha esposa, um livro que fala da unção que Deus colocou sobre Davi. E essa unção levou Davi a ser um dos maiores reis de Israel. O homem que aprendeu a ouvir a voz de Deus. Eu falo nesse livro sobre 22 formas que Deus usa para falar com o homem. O livro Sonhos. Deus usa os sonhos para revelar a sua vontade e revelar também coisas que estão ao nosso redor. Eu creio que os sonhos é um dos canais mais poderosos que Deus usa para falar conosco. Um dos mais. Claro que o principal é a sua
palavra. E depois vem todos os demais canais que Deus usa para falar conosco. Esse livro aqui eu falo sobre a importância dos sonhos. Vai te abençoar muito. E esse aqui é o Top 100 Sonhos e seus significados. Esse livro aqui vai ajudar você muito a entender 100 sonhos mais comuns que as pessoas têm, como você interpreta esse sonho e como você deve orar também por esse sonho. Amém? Eu quero agora, nesse momento, declarar o Salmo 91. Quero pedir para você deixar sua curtida aí nessa oração. E se você está me acompanhando pela televisão, compartilhe com outras pessoas, avise elas. De domingo a domingo estou às 5h45 da manhã na TV Bandeirantes, certo? E se você não nos segue no YouTube, inscreva-se no nosso canal, começa a nos acompanhar para você não perder nenhuma das nossas orações. Juntos somos mais fortes. Estamos orando às 6 e 7 da manhã e às 18 horas. E às 9 horas da manhã eu tenho a minha live profética de direções proféticas. Inclusive hoje eu vou fazer uma live falando sobre sonhar com ladrão, sonhar com roubo. Você sabia que esse sonho não é um sonho bom? E se você sonhou esse sonho, pode ser um grande alerta para você. E eu vou lhe dizer uma coisa, eu tive sonhos com roubo. E o que Deus me mostrou sobre esse sonho não foi uma coisa agradável. Eu creio que Deus fala conosco através dos sonhos. Eu creio nisso, eu creio nisso. E eu sei que essa live vai ajudar você muito. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nem um mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos fazer agora nosso segundo ato profético. Qual que é o segundo ato profético? Bem, você que está participando da campanha sabe o que nós estamos fazendo. Você vai colocar aí nos comentários, preste atenção, o que você quer começar? Quer começar uma empresa? O que você quer começar um ministério? O que você quer começar um estudo? Uma faculdade? Coloca aí nos comentários a primeira coisa. Segunda coisa, porta aberta. Qual a área que você quer uma porta aberta? Que está fechada hoje, mas você quer que se abra. E terceiro, saúde. Por quem que você está orando que está doente? Que precisa de uma oração especial? Talvez a pessoa não esteja doente fisicamente, talvez ela esteja doente emocionalmente. Coloca o nome dela aí nos comentários. E você que me acompanha no YouTube, aliás, você que me acompanha na TV, vai lá no YouTube e coloca também lá o teu pedido de oração nos comentários. Seus 3 pedidos, na verdade. É um ato profético. Amém? Fica imaginando comigo, são 50 dias de oração. 50 dias de oração. Se você orar comigo de manhã e à noite, vai fechar 100 vezes que você orou. Vai fechar 100 vezes que você orou. Isso é bastante, certo? E um detalhe, o número 100 representa medida completa, medida plena. Eu creio, faça certinho esse propósito, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Em nome de Jesus. A Bíblia diz que quando nós semeamos, o nosso Deus traz o resultado, e o resultado é 30, 60 e 100 por 1. 30, 60 e 100 por 1. 100 é medida cheia. Eu creio que pessoas que buscam com fervor vão ter medida cheia nessa oração.
Amém? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti todos os pedidos de oração do Teu povo, tudo que está sendo colocado nos comentários e principalmente aquela pessoa, Pai, que está fazendo essa oração como um ato de fé. Ela está de manhã e está à noite na oração. Visita ela com Teu poder, visita ela com a Tua graça. Eu te peço, Pai, toque-a com Teu poder agora. E eu digo a toda enfermidade que tem atacado o corpo físico, a saúde dessa pessoa física ou emocional, que agora, neste momento, haja cura a ela. Haja cura em nome de Jesus. Eu declaro saúde a ela e que toda enfermidade, todo câncer, toda inflamação, toda dor no corpo, renda-se ao nome poderoso de Jesus Cristo. Senhor, toca com teu poder agora. Toca com a tua graça na vida dessa pessoa. Libera da tua graça sobre a vida dela, Senhor. No nome de Jesus Cristo, libera do teu poder, Pai. Libera da tua graça sobre ela, em nome de Jesus. E oro agora, Senhor, para que todo tipo de ataque espiritual que ela esteja sofrendo, todo tipo de influência, ou todo tipo, Senhor, de pensamento tóxico, de dor, de ataques na mente dela, renda-se agora todo mal em nome de Jesus Cristo. Eu declaro que a mão do Senhor está sobre essa vida e o Senhor fará com que essa pessoa prospere. O Senhor fará com que essa pessoa avance. O Senhor fará com que ela entre pelas oportunidades. Eu quero declarar: oportunidades divinas estão chegando no seu caminho e Deus vai te apresentar as pessoas que fazem parte do teu destino. Eu quero declarar sobre a tua vida: Deus vai te apresentar as oportunidades. Deus vai trazer para o teu caminho a prosperidade, o recurso, a provisão que você precisa. E também oro pela salvação de todos da tua casa, para que a presença gloriosa de Jesus Cristo, do Pai Celestial e do Espírito Santo que entre na tua vida, que o Senhor encha a tua casa da glória dele e que você tenha um dia abençoado no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Diga comigo, graças a Deus. Amém? Se você não compartilhou com 7 pessoas, compartilhe agora. Às 9 da manhã vou estar junto com você no YouTube e depois às 18 horas. Deus te abençoe, Deus te guarde e que o Senhor te proteja. Até mais.